Pessoal, chegando aqui para mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br, endereço do site. Eu sempre faço no início do nosso programa esse convite a vocês para acessarem o site e conferir lá o nosso conteúdo. Tem muita coisa bacana, séries especiais, conteúdos exclusivos e uma cobertura bem interessante do setor industrial da Bahia e também do Brasil. Hoje, o Webinar da Indústria recebe uma das marcas mais tradicionais da indústria mundial de pneus. A gente vai conversar muito sobre inovação e expansão industrial, marketing, logística, transformação do setor automotivo e os investimentos da Dunlop aqui no Brasil. O meu convidado é o Fábio Torres, ele é gerente nacional de marketing e vendas da Dunlop Pneus. Fábio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? E eu queria, inicialmente, que você falasse um pouco da empresa, o que é a Dunlop, né? dessa essa contextualizada, né? O que significa a empresa hoje no mercado brasileiro. Perfeito, obrigado, Geraldo, obrigado a todos. Bom, meu nome é Fábio Torres, eu trabalho, como você bem comentou, na área de vendas e marketing da Dunlop, né? Atendo basicamente o mercado de reposição, né, que a gente chama do aftermarket. A gente tem a divisão aí entre equipamento original e reposição, né? E falando um pouco da Dunlop, né, eu acho que é uma história muito, muito bonita e muito legal da gente contar, porque a Dunlop, ela é a marca mais antiga do mundo de pneus, né? Para quem não conhece a Dunlop, ela foi basicamente a precursora do pneu, quem inventou o pneu em 1888, o primeiro pneu a ar, por John Boyd Dunlop. E a história da criação também do pneu é muito bacana, porque ele criou não como um negócio, né? E eu, como pai, posso dizer isso porque a gente vive pelos filhos, né? Ele criou basicamente como uma demonstração de carinho pro filho dele, porque ele viu o filho dele andando no triciclo naquela época, né? E aí, o triciclo, a hora que ele movimentava ali com rodas maciças de madeira ou de metal, ele acabava tendo muita trepidação, e isso incomodava o filho dele reclamava bastante. Então, John Boyd Dunlop, que era um veterinário escocês que morava na Irlanda, né, foi lá e teve a ideia de ir para o escritório dele, pegar aqueles tubos, o consultório dele, pegar aqueles tubos que ele usava na veterinária, cobrir com tecido ali no aro da bicicleta, colar e fazer o primeiro pneumático a ar. E aí o filho dele usou, gostou, se divertiu mais, e o que impressionou é que ele andava, além de mais confortável, mais rápido que os demais, né? Então, aquilo ali, de uma ação de pai, de uma criação para melhorar a vida do filho, acabou virando um novo negócio, né? E então, se expandiu aí pelo mundo e deu origem à evolução do transporte moderno hoje, como a gente conhece. Então, essa é a história da Dunlop aí, que está com seus 138 aninhos de idade, né? De 1888. E aqui no Brasil, nós somos a fábrica mais recente que existe no país, né? Nós somos, vamos fazer 15 anos de Brasil agora, né? Esse ano. E desde da nossa criação aqui, a gente tem a fábrica nossa em Curitiba, né? Fazenda Rio Grande, no Paraná, próximo a Curitiba. É uma das fábricas mais modernas que existem no mundo e a mais moderna do grupo Sumitomo Rubber do Brasil, porque é a única que tem 100% da produção dela com uma tecnologia exclusiva que chama Tyosan System, que é uma tecnologia desenvolvida pela própria Sumitomo Rubber, onde o pneu ele não tem emendas nas partes de borracha. Isso gera aí maior precisão, melhor balanceamento, um pneu mais redondo para o consumidor final. E dentro desse período aí de andamento da fábrica no Brasil, ela foi inaugurada em 2013, apesar de a gente ter 15 anos, ela foi inaugurada em 2013, né? E recebeu um investimento total aí de 2,45 bilhões de reais aproximadamente, dividido em 3 fases de expansão, né? Inclusive, a última fase de expansão que a gente teve, o aporte foi aproximadamente de 1,1 bilhão de reais, que foi terminada a implementação em 2024, né?
Então, no final do ano retrasado, a gente finalizou essa implementação e teve a conclusão desse processo. Fala um pouco da fábrica, assim, em termos de empregos, né? O que é que vocês produzem lá, quais são os tipos de pneus, enfim, atende aqui mercado, Bacana. Brasil, também exporta, detalha mais isso aí para a gente. Perfeito. Bom, hoje a nossa fábrica, ela emprega mais de 2.000 pessoas, tá? Ela possui a produção de pneus de passeio e de passeio. Quando eu falo passeio, eu falo da linha leve, né? Passeio, caminhonete, van, e de ônibus e caminhão, tá? Então, a gente tem a produção nesses dois pontos, produzindo aproximadamente aí uns 24.000 pneus por dia. Na verdade, essa é a capacidade instalada da fábrica, né? 24.000 pneus por dia. Oh, perfeito. Existe espaço para um novo ciclo de expansão, pensando já no futuro? Sim, sim. Hoje nossa fábrica ela contempla mais um período de expansão, né? Todavia, o investimento que a gente finalizou, ele acaba tendo uma capacidade hoje ociosa, né? Na fabricação. Então, a gente tem algumas áreas da fábrica que nós investimos nesse 1,1 bilhão e que nós não estamos utilizando devido a questões de demanda hoje do mercado, né? Perfeito. Você até já citou aí, já abordou isso na pergunta anterior, mas fala um pouco aí dos diferenciais dos produtos de vocês em relação à concorrência. Perfeito. Na verdade, eu diria que o principal diferencial nosso realmente é a tecnologia Tile Sun System, onde o pneu é feito sem emenda, né, nas partes de borracha. Para explicar um pouco como funciona, imagina o pneu, quando ele é feito como uma manta, como se fosse um tapete, né, e nessa manta, normalmente é feito dessa forma. Vou pegar até um papelzinho para ilustrar aqui, né, aproveitar que a gente está no videocast aqui. Uhum. O pessoal pega e faz uma junção desse papel, onde uma parte vai acabar sobrepondo a outra. Nisso você pode ter uma sobreposição um pouco maior ou, às vezes, um pouco menor, dando um pouco de excesso de borracha ou mudança do peso. No caso da Dunlop, a gente tem pequenas tiras de borrachas extremamente finas, que elas vão dando volta até formar o pneu, de um lado até o outro. Então, a gente não tem esse ponto de emenda, porque é feito várias tiras dando volta de um ponto até o outro. E são quilômetros percorridos, né? Centenas de metros percorridos para que se gere um pneu, né? Isso é bastante interessante. Perfeito. Me fale um pouquinho, Fábio. O Brasil cedia aí grandes marcas de pneus. Aqui na Bahia mesmo a gente tem aqui a Pirelli, Continental, Goodyear, enfim. Mas esse setor ainda sofre com informalidade, produtos de baixa qualidade. Como é que isso atrapalha, né, as grandes marcas em termos de concorrência, né? Enfim. Eu creio que esse é desculpa, eu creio que esse seja um assunto que ele acaba interferindo com todos os segmentos, né? A gente acaba ainda tendo um grande número de informalidade dentro do país, infelizmente, né? Mas basicamente a gente tem que trabalhar com os nossos diferenciais, né? Como uma empresa que segue as regras e preserva todas as questões ambientais, socioeconômicas, tem todas como é que eu posso dizer, as diretrizes sociais sendo cumpridas, a gente trabalha dentro disso e oferta para a sociedade o que a gente acredita que seja o melhor, né? Inclusive, uma coisa muito bacana, Geraldo, para comentar, é que a Sumitomo, desculpa, a Dunlop, ela é uma marca que o grupo Sumitomo é proprietário, tá? Para quem não conhece, aí, se vocês acham que a Sumitomo é antiga aí, a Dunlop é antiga com 138 anos, a Sumitomo tem mais de 400 anos de idade, tá? E olha que coisa bacana. Ela foi fundada por Masatomo Sumitomo, né? E desde então da sua fundação, ela vem seguindo os preceitos do fundador, que é um livro chamado Monji Shikaki, que eu creio que seja assim, tá? Desculpe meu japonês, se não é tão bom, mas ele vem nessa questão do Monji Shikaki, que fala um pouco sobre os preceitos do fundador, e mais de 400 anos atrás, para você ter ideia, ele já falava o seguinte: você tem que estar trabalhando alinhado com a sociedade, oferecer o que a sociedade espera.
você tem que contribuir para a sociedade, você tem que atravessar bons e maus momentos sempre dentro da legalidade. Então, nós estamos falando de uma coisa de 400 anos atrás que é extremamente atual, né? Eu posso dizer que ali o preceito até de ESG, como a gente vem conhecendo hoje, vamos assim dizer, que é uma coisa relativamente moderna, né? Há 400 anos atrás ele já colocava isso de outra forma, mas dentro dos preceitos do fundador. E isso é seguido por todo o grupo até hoje, tá? Então, desde 400 anos atrás, todas as definições e valores da empresa seguem o preceito do fundador. Perfeito. A gente, Fábio, tem tido nos últimos anos essa questão dos veículos elétricos, né, que tem crescido uma barbaridade. A Bahia, inclusive, tem a primeira fábrica de veículos elétricos, né, a BYD. Existe diferenciais de pneus para um carro, digamos assim, né, tradicional para o veículo elétrico? Muda o pneu, as características do pneu? Sim, na verdade você tem alguns pequenos ajustes no pneu, né? Não que o pneu que não é exclusivo para elétrico não possa ser usado, é claro que respeitando o índice, as medidas obrigatórias por fábricas, os índices de carga, o símbolo de velocidade, você pode estar utilizando, tá? Só que, em contrapartida, você vai ter alguns pontos, né? Porque o pneu do veículo elétrico ele tem que ser um pneu que tem alguns componentes diferentes, vamos dizer assim, a massa do bolo é alterada, né, para ficar um pouco mais simples de se entender, e principalmente a questão do ruído, né, visto que você tem um veículo extremamente silencioso, o ruído do pneu, a ressonância dele com o asfalto, ele pode incomodar. Então, você tem essa questão aí de você ter uma etiquetagem até do Inmetro menor para ruído, para poder reduzir esse incômodo que pode causar do veículo elétrico do pneu no contato com o solo quando acelera. Ah, perfeito. Me conte Inclusive, um agora. ponto interessante, Geraldo, é que os pneus elétricos, alguns deles vêm dentro de uma espuma, né? Que é uma espuma que é para abafar o ruído. E essa tecnologia foi desenvolvida pela Sumitomo, né? A Sumitomo que desenvolveu essa tecnologia, que é uma esponja que ela reduz o ruído pela ressonância e deixa mais confortável para quem está dirigindo. Perfeito. Bacana. A Dunlop criou um modelo muito interessante de lojas containers, né, nas estradas, né? Conta um pouquinho de como surgiu essa ideia, que tipo de serviço, né, essas lojas oferecem ao caminhoneiro, enfim. Conta um pouquinho disso. Quantas Perfeito. são? Onde estão localizadas, né? Fala um pouco. Legal. Esse é um projeto muito bacana, que eu tenho um carinho bem grande, né? Inclusive, quando a gente estava fazendo uma viagem na rua, na estrada aí, atendendo os clientes e tudo mais, a gente começou a pensar, pô, como é que a gente pode estar mais próximo do cliente, né? E aí, nesse período, entrou a pandemia, né? E a pandemia foi aquele negócio, o Brasil parou, mas os caminhoneiros não, porque todo mundo precisava comer, todo mundo precisava adquirir os produtos, enfim, e os caminhoneiros estavam transportando comida, alimento, combustível, enfim, para todo mundo. E a gente falou assim, putz, como é que a gente consegue também contribuir para a sociedade, indo de novo para os preceitos do fundador, né? Como é que eu consigo, de alguma forma, estar mais próximo, facilitar a vida desse profissional que já passa algumas dificuldades dentro da estrada. E aí a gente falou, putz, por que a gente não põe um container já no caminho dele do posto, que ele para abastecer, se ele precisar trocar, ele já faz, pô, vamos fazer. Então nasceu esse projeto na pandemia, em 2020 ou 2021, se não me engano, a gente implementou as primeiras lojas containers. Hoje, nós temos mais de 50 lojas container já espalhadas por todo o Brasil, tá? De norte a sul. Então, qualquer lugar que você pode ir, assim, você vai acabar encontrando com uma loja container, onde a gente vai atender o caminhoneiro na necessidade de compra de um pneu. E outra coisa bacana que a gente fez é que, nesse momento, a gente poderia ter entrado com a loja, poderia ter entrado com o serviço e tudo mais, só que a gente tem uma cultura, uma pessoa, diria, mítica dentro da estrada, que é o borracheiro, né? Então a gente falou, a gente pode preservar esse cara, fazer as parcerias, e às vezes ele também não tem o capital para comprar o pneu ali e ter disponível, então a gente vai dar um insumo, a matéria-prima, a gente ajuda o caminhoneiro a não desviar da rota no momento que ele também não poderia nem entrar em contato com pessoas, enfim, e também fortalece esse borracheiro
na estrada, agregando serviços. Então, a gente entrou com os produtos e eles fazem o serviço, né? Então, a gente não chegou atravessando uma cadeia que já existia, a gente veio para somar. Então, foi muito bacana esse projeto aí, foi muito bem recebido pelas borracharias também dos postos que a gente colocou, porque sempre agregou serviço, né? É verdade. Você falou que já está presente em todo o Brasil, né? Inclusive aqui no Nordeste também, aqui na região? Sim, nós temos aí Natal, nós temos em Recife, Jaboatão, no Ceará, na Bahia também. Então, nós temos no Nordeste inteiro também nossas lojas de containers. Inclusive, é uma das regiões que a gente mais tem containers. O Nordeste, o Sul e São Paulo. Uhum. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco de curiosidade, né? Hoje o que mais se fala no mundo como um todo é a questão da inteligência artificial, né? Uhum. Como é que vocês estão usando isso aí na Dunlop? De que forma essa tecnologia, né, tem sido trabalhada aí por vocês? Legal. Hoje, na verdade, o ambiente digital como um todo ele vem se tornando muito real, né? Não só pela questão de IA, mas por uma questão de evolução tecnológica mesmo que a gente vem tendo, tanto de computadores, de softwares e de hardwares, né? E nisso vem contribuindo também, porque a gente vem desenvolvendo vários produtos hoje, já com uso de softwares, com uso de IA, onde a gente consegue ter um pneu com entrega melhor qualidade, melhor performance e reduzindo, inclusive, às vezes, custos de desenvolvimentos físicos, né? O que é muito bacana, porque você acaba economizando não a questão só de tempo e de dinheiro, né? Porque na ESA consegue ser muito mais rápido, mas principalmente na questão de você reduzir o uso de insumos, né? E a gente sabe que recursos são limitados. Então, em vez de ter que gastar para fazer o molde, depois mudar o molde, coisa do tipo, você faz tudo ali de forma automatizada, vai refinando até que chegar no modelo que você fala, agora vamos colocar para rodar. É claro que a gente sempre coloca depois para funcionar na prática e acompanha, porque a gente entende que você tem, principalmente aqui no Brasil, você tem uma dimensão gigantesca de condições de rodovias, de temperatura, de estradas ou da falta delas, enfim. Então, a gente precisa colocar realmente à prova o nosso pneu. Perfeito, bacana. Falando um pouquinho agora de marketing e comunicação, né? Vocês têm como garoto propaganda o Heriberto Leão, né? Fala um pouco do trabalho dele junto com vocês, né? O que é que vocês buscaram na campanha, né? Qual é o objetivo, enfim, qual é a ideia, né, do marketing de vocês com o Heriberto Leão? Legal. Quando a gente trouxe o Heriberto Leão, a gente pensou em alguns pontos que a gente poderia estar trabalhando, e um deles, até pela história muito bonita, como eu comentei, do John Boy Dunlop, foi trazer ele como sendo o próprio John Boy Dunlop. Uhum. Então, na primeira fase que a gente chama da campanha, estava ali em Belfast, na Irlanda, ali, como se fosse um escritório ali, o John mexendo nas coisas, de repente, ele é transportado para a fábrica do Brasil, né? E aí, nesse período, ele vivencia a fábrica, ele começa a se adaptar à realidade, à situação atual do mercado, né, do Brasil. E agora a gente está começando com uma segunda fase esse ano, aonde o John já está mais moderninho, vamos chamar assim, né? Ele já se ambientou ao cenário, ao cotidiano aí de 1878, agora já está nos 2026. E o primeiro vídeo, inclusive, é ele saindo, tá pedindo um Uber já, né? Já, como eu comentei, mais moderno, pedindo Uber para sair da fábrica. E nesses episódios que vão vir agora, daqui até o próximo ano, que a gente tem algumas comerciais já gravadas com o Heriberto, a gente vai trazer ele realmente para o dia a dia da fábrica, o dia a dia do brasileiro, né? Então ele vai sair, ele vai para as lojas containers, ele vai para outras situações do brasileiro na estrada ou com a família, enfim, ele começa a vivenciar um pouco mais essa experiência aí da nossa brasileirice, vamos assim dizer, né? Perfeito. Agora, falando, Fábio, do ponto de vista do consumidor, o consumidor brasileiro é fiel a marcas de pneu? Ou a questão preço tem muito impacto ainda? O que é o consumidor brasileiro, não sei se vocês têm dados desse tipo dentro da empresa, né? Observam antes de comprar um pneu?
É preço, é qualidade, é fidelidade à marca, enfim. Bacana, boa pergunta. Na verdade, todos os consumidores, eu creio que, independente da marca, tem sempre, ou do segmento, tem sempre uma preferência por marca, porque você vai sempre ter um histórico do que você vivenciou. Uhum. Só que muitas vezes, dentro do que a gente tem como limitação e do poder de compra que a gente tem, a gente acaba escolhendo o que cabe no bolso, né? Agora, e a gente trata do Unlock como uma escolha inteligente, porque não é a mais barata, não é a mais cara. É a escolha adequada, porque é o que vai te dar mais performance, mais quilometragem, mais segurança. Então, é nesse ponto que a gente tenta se posicionar, né? Um ponto importante que a gente tenta colocar é o pneu no preço real, assim, um preço que seja aceitável para o cliente, que entregue aquilo que a gente promete, e por isso que a gente, inclusive, adiciona outras coisas dentro do nosso pacote, como a gente lançou recentemente uma coisa extremamente nova. O pessoal fala, mas como é que vocês aprovaram isso? Eu falo, não sei, a gente aprovou. Que não existe, que é a garantia vitalícia contra defeitos de fabricação. Normalmente você tem a garantia legal, né? Aí você tem a garantia estendida, que o pessoal costuma colocar aí de 5 anos, às vezes 6, 7. Só que a gente foi além. A gente colocou uma garantia vitalícia contra defeitos de fabricação. Ou seja, qualquer problema que você possa vir no teu pneu, que seja problema de fabricação, não interessa a data, ou quando, ou onde, mesmo que por lei você não esteja amparado, pela gente você está. E a gente é a única fábrica que oferece isso. Que eu conheço no Brasil e, quiçá, do mundo, porque no mundo eu também não, eu procurei, eu não consegui localizar, mas tem uma grande possibilidade disso. Uhum. Perfeito. Me fala, qual é a sua opinião? Na sua opinião, qual será o grande diferencial competitivo dessa indústria de pneus nos próximos anos? O que é que você enxerga, assim, visualiza para o futuro? Eu acredito que muita coisa vem se mudando com esses avanços, né, tecnológicos. Eu acho que tanto tecnologia quanto o produto ele vem evoluindo a passos largos, né? E eu acredito que o grande diferencial vai ter um produto que atenda ao que o consumidor espera, adequado à realidade dele, né? Você tem um produto de prateleira que você coloca para rodar no local errado, não instrui ao dar certo, ele não usa da melhor forma possível, é um grande problema. Então, eu acredito que é você ter o produto adequado e ensinar o cliente a usar esse produto adequado. Porque, assim, por mais que a gente queira vender mais pneu, a gente quer que o cliente também seja satisfeito com que ele compre. Que o pneu tenha uma boa durabilidade. Porque aí vem naquele ponto que você bem comentou, ele compra com base em quê? Com base na experiência. Então, se ele comprou o meu pneu, deu um bom resultado, deu uma boa quilometragem, ele foi bem atendido, na hora que ele comprar, ele vai lembrar da gente e vai voltar para a gente. Perfeito. E, assim, o setor produtivo, de modo geral, reclama de uma série de questões que impactam a produção, né, os negócios, o ambiente de negócios no país, né? Se fala muito de logística, de reforma, de questões de tributos, né? Questão de juros, enfim. Nessa indústria, na sua opinião, o que é que mais impacta, assim, negativamente, digamos, né? O que mais atrapalha o maior desenvolvimento desse setor no Brasil? Olha, é complicado de você alavancar o que mais atrapalha, né? A gente tem bastante dificuldades no mercado e bastante oportunidades também, né? Eu acho que é tudo como você procura entender as coisas e trabalhar. Nós buscamos sempre entender o ponto do copo meio cheio e buscar as oportunidades para fazer isso acontecer. Desafios, para a gente que é brasileiro e sabe muito bem, ele existe hoje, ele vai existir amanhã e daqui 10 anos a gente vai continuar tendo desafio. Como a gente encara esses desafios, que é o grande diferencial de você perseverar ou não, né? Uhum. Perfeito. Para a gente encerrar, Fábio, me conte aí onde é que a Dunlop quer chegar no Brasil. Liderança? Na Como é que verdade, assim, a pensa liderança é de muito vocês para os próximos 5, 10 anos estar aonde? bacana. A liderança ela é muito subjetiva, né? A gente pretende que a gente consiga manter nossa capacidade produtiva 100% funcionando, né? Como eu comentei, hoje a gente vem com ociosidade, e que a gente entregue o melhor produto para o consumidor e que tenha uma boa experiência com ele. Então, hoje, quando a gente fala do que a Dunlop espera nos próximos 5 anos, a liderança ela pode acontecer, mas não é um objetivo primário da empresa. É a gente atender bem o cliente, a gente ter o produto adequado, a gente ter uma logística certa. Isso quando eu falo cliente,
Geraldo, eu não falo só para o usuário final, o cara que compra o pneu para pôr do carro, eu falo para o caminhoneiro que está na estrada, eu falo para a frota, eu falo para as lojas multimarcas, as lojas credenciadas, nossos parceiros. Então, assim, a gente dá facilidades para as pessoas poderem desenvolver os negócios dele, porque a gente entende que a gente desenvolvendo o negócio dos outros e a economia se desenvolve junto, todo mundo cresce junto. Então, a gente acredita que a gente vai ser um grande parceiro facilitador dos negócios e das pessoas. Esse que é o nosso objetivo. Pô, bacana. Fábio, obrigado, viu? Eu conversei com o Fábio Torres, gerente nacional de marketing e vendas da Dunlop. Fábio, no minuto final, se você quiser acrescentar alguma coisa, ou enfatizar algo que você acha importante, ou falar de algo que eu não perguntei, fique à vontade, viu? Não, bacana. Tenho só a agradecer, Geraldo, pela oportunidade dada. Agradeço a todos por terem acompanhado a gente aqui nesse bate-papo muito, muito bacana e informal. Acompanhem a gente aí nas mídias sociais, saibam as novidades do que tá rolando com a Dunlop, tecnologias, produtos novos, os novos comerciais que estão vindo do Heriberto, bem como outras coisas que a gente vem fazendo. Uma coisa bacana, Geraldo, para comentar contigo, é que você nos perguntou da questão de tecnologia, a gente tem uma parceria com a Gran Turismo, que é uma empresa de corrida, né, de esportes, e a gente utiliza, inclusive, para desenvolver nossos produtos, tá? E aqui no Brasil, a gente fez uma parceria muito legal com o pessoal da CBA, da Confederação Brasileira Automotiva Virtual, com o pessoal da Max Arena, onde a gente foi a primeira empresa que entrou com o Campeonato Brasileiro de esportes, de corrida, GT Racing aqui no Brasil. Finalizou, inclusive, semana passada. Aqui no Brasil tivemos o primeiro campeão brasileiro do Dunlop de corrida, e é uma coisa bem bacana que a gente acredita que vai ter um futuro bem bacana, né? Ele não é só um projeto de correr para formar novos pilotos ou coisa do tipo para o mundo real, porque o virtual leva muito para o real, como na questão do desenvolvimento de produtos, bem bacana, além de ter alguns apelos aí, inclusive, eu diria, de sociais, né? Porque você tem o pessoal que corre pela CBA, que tira a carteirinha, que vira piloto profissional, que tem mensalidade, que recebe um salário por isso. Então, é bem bacana você ver as crianças também seguindo esse caminho e traçando essa evolução. Inclusive, o terceiro colocado foi o Vinícius Duzzi, aí acho que ele tem 13 ou 14 anos de idade, ele ficou em terceiro colocado no brasileiro. Então, é uma promessa esse menino aí, viu? Que bacana. Massa. Joia. Fábio, mais uma vez, obrigado, viu? Eu conversei com o Fábio Torres, gerente nacional de marketing e vendas da Dunlop Pneus. Estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria. Até uma próxima.